Trago Verdades tem um oferecimento de Lumos, o seu caminho para o sucesso. Aplique agora para o semestre de outono 2021. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Olá, seja muito bem-vindo! Estamos começando a partir de agora pelo Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdade. Para abrir o nosso programa, a nossa primeira pauta de hoje, eu trouxe aqui um tema que está sendo super comentado nas redes sociais, nas rodas de amigos, nos grupos virtuais, que é em relação ao Carnaval 2022 aqui do Rio de Janeiro. No final dessa semana teve uma reunião assim muito importante entre a Liga Independente das Escolas de Samba, entre membros da Prefeitura, entre políticos aqui da cidade, né? Entre também, enfim, pessoas que são entendidas em relação à pandemia, porque a gente ainda está vivendo um período pandêmico, ainda que os números tenham diminuído, né, tenham estacionado, a gente ainda está em situação pandêmica, ainda tem muita gente morrendo, mas para um determinado grupo de pessoas o Carnaval está em primeiríssimo lugar. E eu super concordo, eu acho que a gente precisa sim ter o Carnaval, que é uma festa muito importante, mas a gente precisa de cautela, né? E com base nisso, a Prefeitura do Rio de Janeiro disse nessa reunião, através da Secretaria de Saúde, que se no final do ano os números estiverem altos, as taxas de transmissão estiverem altas, o Carnaval vai deixar de acontecer no início do ano, né, em fevereiro, e vai acontecer em junho. E isso incomodou muito o pessoal da Liesa, da Liga Independente das Escolas de Samba. E aí o presidente da Liesa, que é o Jorge Perlingeiro, ele falou o seguinte, abre aspas, a exemplo do futebol, que já abriu os estádios, mas com capacidade reduzida, eu quero avisar a todos. O Carnaval não é assim. Não podemos reduzir o tamanho desse espetáculo, nem de público, porque não teremos dinheiro para bancar esse mega evento. E muito menos, claro, de componentes. Fecha aspas. Essa foi a declaração dele. Então, ele deixou aí bem claro que caso haja necessidade, né, no final do ano, de reduzir o público da Sapucaí e de passar o Carnaval para junho, ele é completamente contra e ele diz que o Carnaval de 2022, então, será adiado, será cancelado. E aí tá maior confusão essa história toda, porque, como eu disse, né, gente, a situação ainda existe, a gente ainda está atravessando uma pandemia, ainda que a gente veja um batalhão de gente ignorante que mesmo que tenha tomado a segunda dose continua sem máscara, e a gente sabe que isso não pode acontecer porque você tomou a vacina, mas precisa continuar tomando todos os cuidados possíveis, né? Então, assim, a gente vê um monte de gente, o que eu mais tenho visto nas redes sociais, até famosos mesmo, né? Agora, nesse período aí que já tem escola de samba até já fazendo ensaio, já fazendo eventos na quadra, e a gente vê um monte de famosos sem máscara. É um absurdo, é uma falta, acho que de caráter, é uma falta de comprometimento com a situação que a gente ainda está vivendo. Não dá ainda para tirar a máscara, a gente sabe disso. E aí, de repente, a gente vê esse impasse. De um lado, a Prefeitura dizendo que se até o final do ano, né, na virada do ano, a taxa de transmissão estiver ok, beleza, vai acontecer o Carnaval. Mas se essa taxa estiver alta, não tem Carnaval em fevereiro. E aí o que acontece? Os barracões já começaram a produzir, as escolas de samba já começaram a produzir suas fantasias, já tem samba escolhido, né, as agremiações aqui do Rio já estão com os sambas escolhidos. E aí o que vai acontecer? Ainda essa situação toda é um grande mistério e está todo mundo sentado num verdadeiro barril de pólvora. E aí a Prefeitura, nessa reunião, passou os seguintes dados, que eles esperam que até o final de novembro, mais ou menos 90% da população já esteja vacinada com a segunda dose. E até o momento, nós temos cerca de quase, né, 70% da população vacinada com a segunda dose. Gente, vai ser acho que vai ser um duelo, viu? Porque a gente precisa aprender a respeitar o tempo das coisas. Não adianta ter essa meia dúzia de pessoas aí que a gente sabe que existem, forçando a maior barra para que o Carnaval aconteça. E o público, né? Vai fazer o Carnaval para quem? E o público? Cadê a Sapucaí cheia? Cadê o setor 1? A gente que conhece o Carnaval sabe da importância do setor 1. Vai ter um setor 1 reduzido? Realmente, não dá para ter. Então, assim, a situação tá aí, né? Os dados foram lançados e a gente espera somente que, no meio dessa história toda,
se pense naqueles operários que estão produzindo o carnaval, nas pessoas que fazem o carnaval acontecer, naqueles que estão ali doando, né, o seu sangue, estão se arriscando também. A gente espera que as agremiações tenham total consciência sobre o uso das máscaras, sobre higienização, sobre distanciamento nesse momento. Tudo isso é muito importante. A Prefeitura aqui do Rio espera que no final de novembro todas as medidas, né, restritivas em relação à Covid, contra a Covid, elas sejam derrubadas. Eu acredito que isso não vai acontecer ainda. Eu acho que a gente precisa esperar mais um tempo, a gente precisa ver qual é o cenário, qual é a situação toda. Não dá pra gente querer, vamos fazer o carnaval e seja o que Deus quiser, o vírus tá aí. Não é assim, né? A gente precisa ter consciência. Então a gente abre o programa com essa polêmica, com esse assunto que tá pegando fogo na internet. E você aí do lado, o que você acha? Você acha que deve ter o carnaval do ano que vem no começo do ano, ou é melhor esperar oficialmente para junho, né? A pergunta está lançada. Bom, o Trago Verdades de hoje, olha, tá cheio de assunto interessante, tem assunto polêmico também, já viram aí qual vai ser o clima do programa, né? Dá só uma olhada no que a gente preparou para você nessa edição. Vamos acompanhar os desdobramentos da expulsão de Nego do Borel da Fazenda. O cantor foi acusado de estupro de vulnerável contra a participante Daiane Mello. Ex-encrencas deixam a Rede TV e assinam com a Band. E encrencado, Wesley Safadão presta depoimento sobre inquérito polêmico. Tem ainda o fim da Malhação após 27 anos no ar e as últimas notícias dos famosos internacionais. Tudo isso e muito mais você assiste aqui no Trago Verdades. Fique com a gente! Na semana passada a gente começou a falar sobre a expulsão do Nego do Borel da Fazenda 13. Esse assunto rendeu a semana inteira nos principais sites, nos principais programas de televisão que falam sobre entretenimento. E claro, hoje a gente vai fazer um apanhado geral em relação a tudo que aconteceu. Para quem não lembra, na semana passada teve uma festa e aí nessa festa a Daiane Mello, a participante Daiane Mello, a Dai, ela acabou se excedendo na bebida e aí teve uma coisa mais quente ali com o Nego do Borel, né? Os dois foram pra cama, e aí alguns participantes da casa chegaram até a alertar o Nego, olha, não deita com ela tá numa situação assim, sai daí, não vai ser bom pra você e tudo, mas o Nego acabou se deitando com a Daiane. Bom, eles, né, segundo a própria Daiane falou depois em conversa com um psicólogo, porque deu até psicólogo, gente, ela disse que não teve sexo, que não teve relação sexual e que em nenhum momento o Nego havia sido abusivo com ela, que ele foi até respeitoso. Claro, eles estavam naquele climinha, né? O Nego também disse depois, fora já do confinamento, fora da Fazenda, ele disse que não teve sexo, mas a advogada da Daiane Mello, ela abriu o inquérito na polícia contra o Nego do Borel, acusando o Nego de estupro de vulnerável contra essa participante, contra a Daiane. Bom, como eu falei, esse assunto rendeu muito a semana inteira. A polícia ainda não encerrou as investigações, né? Mas os dois já disseram que não houve sexo, quer dizer, tanto a parte da Daiane quanto a parte do Nego do Borel, eles já confirmaram que não houve sexo. Mas aí, gente, teve essa edição para poder justificar isso tudo. Essa edição que também foi exibida na semana passada. E aí nessa edição, muita gente acabou comentando, né? Na verdade, as opiniões ficaram divididas, porque muita gente acabou comentando que a edição foi tendenciosa, ou seja, culpando a Dai por ter se envolvido além da conta com o Nego do Borel, e uma outra parte acabou dizendo que o Nego do Borel era o culpado por tudo, que ele é que deu em cima da participante Daiane Mello. E aí, claro, a internet acabou abrindo aquele grande fórum, né? Aquele grande tribunal para poder julgar todo mundo. E a coisa pesou muito pro Nego do Borel, porque começaram a acusar ele de estuprador, enfim, falar um monte de baixaria na internet. Eu acho que também não era para tanto. Mas aí eu me pergunto, será que a gente viu tudo em relação ao que aconteceu? Porque a edição da Record mostrou o início da festa, mostrou que a Dai já estava dando em cima do Nego do Borel no começo da festa, eles estavam ali naquele clima. Em alguns momentos a gente via até o Nego assim, abrindo as mãos, né, para mostrar que ele não estava nem tocando nela, e a Dai abraçando, forçando beijo e tudo mais. Uma coisa não justifica a outra, obviamente. Bom,
O Nego, depois dessa história toda, depois da expulsão, depois de todas as imagens que a gente viu, depois dessa confusão toda, porque realmente foi uma confusão gigante, ele já fora da casa, né, já expulso e ainda sem entender direito por que ele havia sido expulso, ele gravou um vídeo gigante de quase 13 minutos e que a gente vai ver agora um trechinho desse vídeo onde ele fala o que aconteceu e ele fala sobre a situação dele nesse momento. Dá só uma olhada. Entrei pro reality, conheci a Day. Day é uma pessoa maravilhosa, gentil, simpática. A gente acabou se envolvendo, a gente acabou gostando um do outro, a gente acabou tendo afinidade um pelo outro e aconteceu o que aconteceu, que até agora eu não sei porque eu tô aqui na minha casa, eu não consegui entender, mas se for pelo fato da Daiane ter dormido comigo, eu já, desde ter dormido comigo, no estado que ela estava, desde já eu quero aqui, primeiramente, pedir perdão à minha mãe, que é mulher, à minha avó, que é mulher, às minhas tias, e depois eu quero pedir desculpa a todas as mulheres que se sentiram incomodadas, porque eu não tive maldade na hora, eu não vi maldade. Como a Adriane Galisteu, no momento que ela apresentou e falou, quando uma mulher está alcoolizada e ela fala que não é não e sim também é não, vocês podem ver na filmagem que quando ela fala para mim não, eu vou dormir, eu não faço mais nada. A gente não faz mais nada, a gente não transa, eu não forço nada, simplesmente eu vou dormir. E eu não entendi nada, porque eu acordei aqui na minha casa. O Nego se defendeu, mas aí nas redes sociais, a equipe da Daiane Mello, eles publicaram uma nota de repúdio contra a Record TV. E nessa nota de repúdio, eles acusam a emissora de ter colocado a participante como culpada do ocorrido. A equipe da Daiane também questiona o fato da emissora não ter exibido um beijo que ela trocou com outra participante na casa e muito menos o momento em que ela estava num estágio de total embriaguez, onde ela não conseguia nem ficar em pé e muito menos vestir a própria roupa, né? Tirar, na verdade, a própria roupa. Realmente ela estava bastante alcoolizada. Bom, gente, as perguntas, foram muitas as perguntas que ficaram no ar, né? Como, por exemplo, o que de fato aconteceu entre a Daiane e o Nego ali debaixo do edredom? Eles disseram que não foi nada. De vez em quando a gente via até uma mão um pouco abusada do Nego ali, mas não teve absolutamente nada de sexo. Será que a gente de casa, a gente viu, né? Eu digo no programa editado porque quem tem Play Plus, né? Play Plus aí, isso que eles assinam, reclama a beça, porque no melhor momento da história eles sempre viram a câmera, ou cortam o áudio, ou cortam para outra situação, e aí o assinante acaba ficando a desejar, né? A ver navios, na verdade. Mas será que a gente de casa, a gente viu tudo o que aconteceu ali? Será que a gente viu, por exemplo, o que aconteceu no despertar, na manhã seguinte, o Nego acordando? Eu vi a Day acordando, né? Mas aí depois eles já cortam direto pro Nego conversando com ela lá fora, que foram os minutos finais dele. Ele conversando com ela, ela dizendo que estava tudo bem, que ela gostaria de ficar com ele outras vezes e tal. E aí, de repente, o Nego é expulso. E eu também queria saber aquela sequência toda da noite. O que aconteceu naquela noite toda, né? Será que a gente não viu, ou será que a Record deixou de exibir algumas partes muito importantes por conta dessa questão da igreja, por conta do fundamento religioso que movimenta, na verdade, a emissora? Muitas perguntas ficaram soltas no ar. E aí, como eu disse, a internet se dividiu, as pessoas se dividiram. De um lado, o pessoal que defendeu a Daiane, do outro lado o pessoal defendendo o Nego, ou também acusando o Nego, acusando a Daiane. Ficou uma verdadeira loucura. Mas aí, gente, depois dessa nota de repúdio, né, que a equipe da Daiane postou na internet, eu fico pensando também em relação à questão do sensacionalismo, porque a gente viu que todo o programa que a Record poderia ter utilizado para explicar o que de fato aconteceu foi um programa super sensacionalista. Aliás, parecia até programa da Rede TV, né? Eu achei até feio o papel da Adriane Galisteu ali, porque ficou uma coisa super sensacionalista. Eles não mostraram o que de fato aconteceu. E porque em nenhum momento os dois falaram abertamente sobre isso. A Daiane, ela teve acompanhamento do psicólogo, ela fez até uma entrevista
que não me convenceu em nada, aquela entrevista que ela fez de 5, 6 perguntas, onde ela respondia não e por quê. Por que ela não foi mais a fundo nas respostas, né? E aí também, por que não pegaram o Nego do Borel para conversar? Por que não deram o direito do Nego do Borel falar para o Brasil inteiro? E a própria Daiane também falar para o Brasil inteiro mais abertamente, sem aquela coisa ali do medo, porque os participantes, eles têm um contrato e muitas vezes eles têm até medo de falar certas coisas com receio de serem expulsos, alguma coisa nesse sentido, né? Bom, seguindo aqui com as nossas observações em relação à expulsão do Nego do Borel, eu também tenho uma outra pergunta. Se o estado de embriaguez da Daiane era tão alto assim, era tão grave, por que a direção não enviou uma equipe para socorrê-la naquele momento? Por que ela não teve assim a ajuda de profissionais, de médicos, né? Porque tem os médicos plantonistas. Por que eles não foram ajudar a Daiane naquele momento? Deixaram ela chegar tão longe assim? Segundo, ela disse aí que ela estava bêbada, tão bêbada que às vezes ela até esqueceu das coisas, né? Esqueceu de certas passagens, às vezes também tão importantes, né? Para o desfecho dessa história toda. Bom, outra coisa que eu também fiquei muito querendo entender nesse caso da expulsão do Nego, era se realmente havia necessidade de uma expulsão ou uma punição. Porque, ao meu ponto de vista, a Daiane errou, tá? No começo da festa, acho que ela poderia ter se resguardado mais se ela falava que ela tem uma filha, se ela sempre usava essa justificativa da filha, usava essa justificativa da postura dela, da imagem dela, ok, eu acho válido. Mas por que ela se atirou tanto no Nego do Borel? Já estava bêbada? Né? Por que os outros participantes também não interferiram ali de uma forma mais radical, mais enérgica? São perguntas que ficam no ar, né? Agora também, por que o Nego não pulou fora? Porque se ele viu que a Daiane estava do estado que estava e ainda com todo aquele clima que já estava rolando entre eles e que era desde antes da festa, por que ele também não pulou fora? Então são perguntas que talvez a gente não tenha resposta nesse momento, são perguntas que vão ficar no ar. O fato é que o Nego saiu, ele chegou até a dizer algumas bobagens, ele falou que, enfim, a vida dele já não estava prestando, depois ele disse que ia pular o muro da fazenda, né? Fez uma brincadeira. Eu conheço o Nego, já entrevistei o Nego várias vezes, na época que eu trabalhava no site Ego da Globo, já fiz muitas matérias com ele, já fiz matérias super polêmicas com o Nego do Borel, e eu sei que o Nego do Borel, ele tem uma sensibilidade, assim, bastante aflorada, né? Ele é um rapaz, assim, bastante sensível e bastante impulsivo também. Eu me lembro que eu fiz um aniversário do Nego do Borel, que foi no Morro do Borel, que ele fez uma festa gigante, com champanhe importada para todo mundo, a festa aberta para a comunidade, distribuiu dinheiro nessa época, né? Foi uma grande festa e ele é um cara assim, ele é um cara bem louco, né? Vamos dizer assim, bem vida louca. Mas eu acho que nesse momento ele não estava tão louco. A gente percebe nas imagens que ele poderia ter tomado uma atitude, ok, poderia, mas ele estava ali na dele, né? Quem estava pulando na cama era a Daiane, não era ele. Então, assim, são muitas perguntas que vão ficar. Como eu disse, eu acho que nenhum dos dois está certo, mas todos os dois estão errados, porque também a gente precisa pensar que ali é um reality. É como a Solange sempre fala, né? Não é porque eu sou do time da Solange, não. Mas ela sempre diz, eu tô aqui para fazer o entretenimento da família brasileira. Não adianta chegar lá e querer fazer, né, estripulias. Não adianta. Isso aí é um fundamento que não combina nem, né, com o reality show. Apesar da Fazenda ter um histórico de gente impulsiva, de gente agressiva, de barracos, até porque a direção da Record gosta de barraco, gosta mesmo de ver o sangue escorrer no bom sentido, mas a gente de casa se sente até um pouco desconfortável com essa história toda, né? E aí, gente, disso tudo, né, desse episódio todo que aconteceu, dessas histórias todas, como eu disse, para mim nenhum dos dois está certo, mas todos os dois estão errados. Eu acho que a gente precisa enxergar os dois lados. Eu acho que isso também acabou favorecendo, porque a Daiane, ela foi para a roça, ela bateu na trave para poder sair do programa, né? Quem acabou saindo nessa semana foi o Mussunzinho, foi o segundo participante a sair do jogo, mas ela acabou saindo. E assim, gente,
Será que na próxima roça, o que será que vai acontecer? Eu acho que a gente precisa ficar muito, mas muito atento no comportamento da Daiane dentro da fazenda. Eu acho que ela é uma grande jogadora, ela entende a manha de reality show, entendeu? Eu acho que ela tem, assim, a sensibilidade de um reality e a malícia do reality show. Então, a gente precisa ficar com olhos extras em cima da Daiane, porque eu acho que se ela continuar daqui pra frente, né, ela ficou agora, né, ela acabou voltando para a sede, mas se ela continuar no jogo daqui para frente, a gente precisa ficar muito atento ao que vai acontecer. E olha, a verdade em relação a isso, talvez a gente nunca saiba. Talvez a gente nunca saiba o que aconteceu, talvez a gente nunca saiba a verdadeira história sobre aquela noite, se rolou sexo, se não rolou, se foi estupro, se não foi, se alguém avançou o sinal ou não avançou, ou, né, enfim, o que realmente aconteceu ali entre os dois. Ou a gente nunca vai saber, ou então a gente vai saber sim, em algum programa da Record TV, como por exemplo Domingo Espetacular. De repente isso vai virar pauta para o Domingo Espetacular e aí vai ter toda aquela teatralização novamente, toda aquela coisa do sensacionalismo. A verdade é que a gente, como telespectador, a gente se sente até um pouco ofendido, porque a gente quer ver entretenimento, a gente gosta de barraco, a gente gosta de confusão, a gente gosta mesmo de como dizia o Mion, né, de fogo no feno, ou como dizia o Leifert, de fogo no parquinho, mas a gente também gosta de respeito. A gente está vivendo um momento de pandemia, a gente está sensível, a gente está se recuperando, a gente está se reerguendo. Não dá para a gente ficar compartilhando essa baboseira toda, esse monte de negatividade, porque a internet acaba produzindo negatividade, né? E muitas pessoas vão embarcando nessas histórias, nessas negatividades. E é o que eu sempre falo, como eu digo também nos 5 Minutos de Fama, quando a gente faz o BBB, o reality show é o reality show. O que acontece ali, fica ali. A gente não pode tomar pra gente partido das pessoas, a gente não pode tomar pra gente como propriedade as histórias das pessoas. Não. O que acontece no reality show tá ali dentro. Faz parte do jogo, faz parte da brincadeira. E ali dentro tem que ficar. Começaram a rolar os boatos de que a apresentadora do programa Melhor da Tarde, exibido pela Band, a Kátia Fonseca, estaria sendo sondada pela Globo. Obviamente que por enquanto ninguém comentou nada disso, mas eu fiquei sabendo que em breve vai acontecer uma reunião da alta cúpula da Band com a direção do Melhor da Tarde para eles poderem discutir planejamentos, estratégias e algumas mudanças para o programa no ano que vem, em 2022. A Kátia é uma pessoa que eu gosto bastante, eu acho que ela tem um jeito assim, bem diferenciado de apresentar um programa, né, de entretenimento. Eu acho que ela pode ser sim uma das grandes apostas da Globo, viu? Acho que tá faltando, por exemplo, uma Kátia Fonseca no É de Casa. Acho que de repente a Kátia casaria muito bem com o É de Casa, que anda super desgastado, com umas pautas assim pavorosas. Quem sabe não fica a dica aí, né? Bom, a Kátia, ela foi contratada pela Band em 2017 e o contrato dela, que é renovado de 2 em 2 anos, já está para vencer. Olha aí, mais uma deixa, viu? Então, a gente fica na expectativa e, claro, sempre torcendo para que o melhor aconteça para Kátia Fonseca. Mas será que ela vai para Globo? Outubro é o mês das crianças e não existe nada mais incrível do que a gente poder relembrar aquele gostinho da nossa infância, principalmente quando a gente come um pedaço de bolo, não é verdade? Hoje eu trouxe aqui a confeitaria Tudo Vira Doce, que sempre esteve presente nos momentos mais importantes da minha vida. São bolos caseiros, tortas temáticas e agora tem promoção especial com kits de festa de aniversário para você poder comemorar em casa com a sua família, viu? Não perca tempo. Pegue o seu celular, aponte a câmera para esse QR Code que está aparecendo na tela e vem comigo fazer parte desse universo de delícias. Tudo Vira Doce, transformando os seus momentos felizes em doces. Will Smith tem trabalhado intensamente na divulgação da sua biografia, que promete revelar ao público, sem filtros, detalhes sobre a sua intimidade. Em uma recente entrevista, o ator contou que ele e a esposa Jada Pinkett, com quem se casou em 1997, têm um relacionamento pouco convencional, o que acabou sugestionando uma relação aberta. Aos 53 anos, Will acredita que o matrimônio não pode ser uma prisão e que uma relação precisa ter a confiança como base de tudo.
Semana quente para Angelina Jolie e The Weeknd, que foram flagrados saindo juntos de um restaurante em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eles saíram no mesmo carro, mas chegaram ao local separados e lá dentro permaneceram por mais de 2 horas. Fontes próximas do quase casal afirmam que essa aproximação não passa de uma troca de interesses profissionais. Jolie estaria aconselhando The Weeknd sobre investimentos na indústria cinematográfica. Os burburinhos sobre um possível affair entre a atriz e o cantor começaram em junho deste ano e estão ganhando cada vez mais força. Até o momento, nenhuma das partes se pronunciou oficialmente sobre os boatos e nem sobre os flagras. Leonardo DiCaprio está investindo uma parte da sua fortuna milionária em prol do meio ambiente. Acontece que o ator, que é ativista das causas ambientais, tem aplicado dinheiro em empresas que criam carne em laboratório a partir das células dos animais. O montante dos investimentos feitos por Leonardo não foram divulgados. Além desse ramo, DiCaprio também é investidor em uma empresa que fabrica hambúrgueres, salsichas e almôndegas veganas. Somente neste ano, o setor recebeu aproximadamente 506 milhões de dólares de investimento e cresceu algo em torno de 40%. Uma gravação em fita cassete feita por John Lennon em 1967 foi leiloada por 58 mil dólares, mais de 315 mil reais. O leilão aconteceu na Dinamarca e a fita, que tem 33 minutos, foi gravada pelo próprio John quando esteve no país para visitar a filha de Yoko Ono, sua esposa. Um detalhe curioso é que a gravação aconteceu para um trabalho de escola. Na ocasião, por conta de uma forte tempestade, os estudantes e o músico ficaram ilhados num mesmo ambiente. Foi então que Lennon cantou uma versão de Give Peace a Chance e uma canção inédita chamada Radio Peace. A identidade do comprador da fita não foi revelada. O mais novo investimento imobiliário da lenda do rock Mick Jagger é uma mansão na Flórida. O imóvel foi adquirido por 2 milhões de dólares para que Jagger e sua família fiquem mais próximos durante a turnê dos Rolling Stones, batizada como No Filter. A casa tem 6 banheiros, 4 quartos, escritório, piscina, spa, banheiras de hidromassagem, além de uma cozinha gourmet e muita área verde. Depois de 27 anos no ar, a Malhação, pela primeira vez, vai ficar de fora da grade da TV Globo. A emissora confirmou essa informação nessa semana, né? E olha, eles já estavam aí planejando a próxima temporada, a 28ª temporada, que seria uma temporada que se passaria na pior escola do país. Mas aí a própria Globo disse que vai fazer mudanças na grade do turno da tarde da emissora e que, infelizmente, a Malhação não combina mais com esse primeiro momento. Mas também não descartaram a possibilidade de, quem sabe, voltar com a Malhação em 2023. Será? Eu acho pouco provável. Talvez a Malhação ela continue agora no Globoplay, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que na TV aberta o espaço acabou ficando bem competitivo, né? Se é que a proposta da Globo realmente é fazer grandes mudanças. A Malhação foi um seriado que começou assim de uma forma muito gostosa, né? Para quem não lembra, aquela academia, aqueles participantes, aqueles atores, né? Aqueles personagens ali bem interessantes, bem próximos da nossa realidade. E de repente a coisa foi crescendo demais, a Malhação foi evoluindo junto com as pessoas, outros assuntos começaram a ser abordados, outras tramas, outras histórias, mas só que de repente cresceu tanto que acabou se perdendo. E aí de uns tempos pra cá, a Malhação começou a ficar uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Falando sim da realidade, falando sobre assuntos interessantes do cotidiano, mas um roteiro meio sem pé nem cabeça. Eu acho que diante disso tudo, o público acabou se afastando. Outro fator que talvez possa ter levado também o público a se afastar um pouco da Malhação, a olhar a Malhação de uma forma assim meio torta, é a questão do elenco, porque a Malhação a gente sabe que sempre foi um celeiro de novos atores, né? Mas de uns tempos pra cá começaram a colocar assim uma galera que a gente realmente nunca viu na vida, mas que também não apostaria no sucesso dessas pessoas, né? Não desmerecendo o trabalho de ninguém, obviamente, mas eram pessoas muito fracas, era um elenco muito fraco. E isso foi enfraquecendo. Tentaram colocar grandes nomes na Malhação, né? Para poder recuperar esse desgaste da Malhação, mas também não deu. Então, entre erros e acertos, entre altos e baixos, a Malhação vai ficar de fora da programação da Globo em 2022. Tomara, né, que volte para o Globoplay, já que o Globoplay agora virou também assim uma forma de uma outra possibilidade de trabalho para os atores, para o pessoal da teledramaturgia. Tomara que volte sim, mas
repaginada, de uma outra forma. Não sei se ainda cabia alguma coisa de escola, eu acho que esse assunto também já está bem cansativo, quando não é escola é academia, quando não é academia é escola, mas eu acho que existem outras possibilidades a serem exploradas e outras histórias, né, de uma forma tão bacana como a Malhação sempre abordou o cotidiano, mas eu acho que ficou faltando roteiro nesses últimos tempos. Então, tomara que eles ajeitem isso tudo e quem sabe em 2023 volte a Malhação. Gente, nessa semana teve The Masked Singer Brasil, que a gente acompanha, que eu adoro, como eu disse assim, no horário do The Masked Singer eu não atendo o telefone, eu não falo em rede social, não converso em aplicativo, nada disso. Toda a atenção voltada para tentar descobrir quem é o mascarado da semana. E aí, nessa semana, quem foi desmascarado foi o astronauta. Quem estava por trás da fantasia era o Serjão Lourosa. A gente meio que já desconfiava. Meu primeiro palpite foi o Thiago Abravanel, né? Mas aí no decorrer das pistas que ele foi dando, já percebi de cara que era o Serjão Lourosa. Foi bem bacana ver a trajetória do Serjão, mas também foi bem bacana ver o look da Ivete. Gente, eu recebi nas redes sociais as pessoas mandando pergunta assim: Léo, descobre pra gente de onde é esse colar da Ivete, porque ela estava usando um colar com umas correntes, né, com zelos, com uma corrente dourada com zelos, pareciam até bem pesados. E claro, a produção aqui do Trago Verdades foi atrás e a gente descobriu detalhes sobre esse colar da Ivete, aliás, sobre o look todo da Ivete, né? Aliás, muito obrigado à nossa produção, sempre muito competente para poder trazer para você do outro lado essas informações. Bom, a joia que a Ivete estava usando, sim, era uma joia, é um colar feito com elos em plástico, o material é plástico, ou seja, não é super pesado, mas ele é coberto com cobre polido para dar esse efeito dourado, né? E aí, esse colar, ele é fabricado na Itália e feito na Hungria, ou seja, é uma coisa chiquérrima, né? Muito linda, bem no nível da Ivete mesmo. E o preço, pra vocês terem uma ideia, esse colar aí é avaliado em R$5.000. Não é tão caro, né? Diante de joias que a gente vê por aí que os famosos estão usando. Mas um outro detalhe também chamou muita atenção pra gente, que foi a roupa da Ivete, que era um vestido, né, de couro. Na verdade não era nem de couro, era de látex, látex vermelho de couro, era a tirazinha que estava amarrando ali a corrente, né? Como a gente viu, essa corrente ela tinha uma tira de couro e era couro de bezerro, gente, para completar a chiqueza do negócio, né? Couro de bezerro. Aí os ativistas dos animais que se entendam com a Ivete, com quem veste a Ivete, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas era couro de bezerro mesmo. Voltando aqui para falar do vestido da Ivete, esse vestido dela é um vestido em látex vermelho e ele é da grife Yves Saint Laurent. Um vestido feito na Itália que custa $4.290, algo em torno de R$24.000. E é lindíssimo, tem umas fivelas, enfim, achei muito bacana. E um detalhe muito interessante é que esse modelo já foi usado também por Katy Perry, que é jurada no American Idol, e também a cantora Kelly Clarkson, que também é jurada no The Voice, ou seja, todo mundo do mundo da música, tudo que tem a ver com música, tem a ver com palco, entretenimento, show, está usando as melhores roupas, né? Outro detalhe é que esse vestido ele é de uma coleção passada da Yves Saint Laurent. É uma coleção, se não me engano, do inverno passado, mas está super na moda. E vamos combinar, né, gente? Se tratando de Ivete, tudo cai bem, ela ficou lindíssima, estava chiquérrima. Parabéns para o pessoal do figurino da Ivete Sangalo e parabéns para a Ivete Sangalo, que é a grande revelação nesse ano como apresentadora do The Masked Singer Brasil. Segundo informações publicadas em um jornal inglês com circulação em Hong Kong, o número de telefone que aparece no cartão em algumas cenas da série Round 6 é verdadeiro. O dono teria 40 anos, seria morador da Coreia do Sul e já não estaria mais suportando receber a quantidade de ligações diárias, que ultrapassa 4.000 desde a estreia da série. Diante do episódio, o candidato presidencial da Coreia do Sul, Ryu Kyung-yong, teria oferecido $85.000 pelo número, mas sem esclarecer os objetivos da oferta. A Netflix, produtora da série, já estaria resolvendo amigavelmente essa situação com o dono da linha, que não teve a sua identidade divulgada.
Nessa semana teve um assunto que me chamou muito a atenção, né? Porque eu fico zapeando também a TV aberta, que é em relação aos limites que alguns programas estão ultrapassando em relação ao que se pode falar, em relação ao que se quer falar. E aí eu caí no programa do Ratinho e acabei assistindo um quadro que para mim foi completamente indigesto, que se chama era Fake Live, uma coisa nesse sentido, né? E é um quadro que ele é apresentado pelo humorista, que para mim, na minha opinião, não tinha nada de humor, que é o Diogo Portugal, e aí ele simula uma entrevista ao vivo, uma conversa ao vivo com alguma personalidade. Nesse dia, o entrevistado, ou melhor, o convidado, ou sei lá quem, era, vamos chamar de vítima, né? A vítima desse dia era o jornalista e editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner. E aí, do decorrer desse quadro, eu achei até que fosse uma coisa mais saudável, né? Uma brincadeira, como algumas brincadeiras que existem na TV aberta, só que não. Eu comecei a perceber um teor assim completamente politizado nas perguntas, né, nas montagens, porque o apresentador, que é esse Diogo, ele fica de um lado da câmera e do outro lado a edição vai montando respostas de acordo com uma live que o William Bonner participou. Se eu não me engano, foi a live que ele participou pro Conversa com Bial. Mas eles vão montando, vão editando as respostas e o negócio fica tão pesado, fica tão desnecessário para a televisão. E aí ele fala sobre política, ele falou sobre Fátima Bernardes, sabe? Sobre a volta com a Fátima Bernardes, sobre o que a Fátima Bernardes achava dele. Olha, além de ser desnecessário, é completamente desprezível e indigesto pra gente assistir um negócio desse. Com tanta coisa bacana pra gente brincar, né? Com tanta coisa interessante pra fazer entretenimento, pegar uma conversa e sair editando por aí, e ainda com perguntas tendenciosas, porque se fosse uma edição, né, leve, mas falando sobre presidente, falando sobre governo, falando, sabe, sobre colocando palavras na boca do personagem que o personagem jamais diria, enfim, é um ataque, né? Eu acho que é um ataque. Fala-se tanto sobre liberdade de expressão, sobre liberdade de falar, sobre isso e aquilo, e aí chega na hora, a liberdade é usada dessa forma, essa forma tão esdrúxula. E aí eu tinha que trazer isso aqui pra gente porque foi um momento de indignação, né? O Ratinho, que tá passando por perigos e problemas nos bastidores do seu programa, né? Parece que o Silvio Santos não está muito animado com os resultados, com a audiência. É um programa que custa muito dinheiro, tem um elenco gigante, é uma produção grande, tem convidados, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Mas aí tem quadros desse tipo, com esse sujeito aí, com esse humorista, né, Diogo Portugal, que poderia estar fazendo a gente rir de outra forma, porque a vida tá tão difícil, a gente vem aí passando por dias tão complicados, né, a gente vê pessoas que estão lutando para sobreviver, lutando para comer, que é uma coisa básica para qualquer um hoje em dia, se tornou um desafio, lutando por remédios, por hospitais, enfim, para sobreviver de um modo geral, e aí vem um cara tentando fazer a gente rir com esse monte de bobagem. Foi completamente ridículo. Mas vamos falar agora sobre pessoas que fazem a gente rir de uma forma mais leve, que é o elenco do Ex-Encrenca da Rede TV. A gente falou aqui no programa na semana passada que o Encrenca estava deixando a Rede TV, na verdade o elenco, o programa vai continuar, o que tudo indica, já tem até uma nova formação, né, de elenco aí, já tem novos integrantes para o Encrenca, que deve continuar daqui para frente, mas o pessoal, o elenco raiz mesmo, já assinou um contrato com a Band, um contrato de 4 anos, e eles vão apresentar um programa chamado Perrengue na Band. Como eu disse, um contrato de 4 anos, e eles vão ter um programa todo domingo, né, no mesmo horário, no horário das 20 horas, e é um programa que vai manter o mesmo formato, vai manter o mesmo estilo. Eu acho bacana, eu acho interessante, porque era um humor leve, apesar de ser na Rede TV, né, que tá cada vez pior, mas é um humor leve, é uma brincadeirinha, uma bobaginha, é um videozinho de internet, é rir das videocassetadas que a gente já não tem mais no Domingão com o Hulk, que ele já cortou as videocassetadas. Quer dizer, é uma forma da gente terminar o final de semana e se preparar para a semana que inicia de uma forma diferenciada. Então, parabéns à Band por essa contratação dos meninos aí dos Ex-Encrenca, agora atuais Perrengue. E sucesso pro Perrengue na Band, que com certeza
eles vão dar muito certo ali, viu? Gente, agora teve climão nessa semana e uma situação assim bastante delicada envolvendo Wesley Safadão e a esposa dele, a Tiane Dantas. O que aconteceu foi o seguinte: os dois foram indiciados pela Polícia Civil do Ceará por irregularidades na vacinação contra a Covid-19. Eles estão sendo acusados pelo crime de peculato, que é trair em benefício e em proveito próprio, e infração de medida sanitária. Tudo porque, gente, a Tiane, ela furou a fila da vacinação, isso todo mundo ficou sabendo, né? Essa história toda. E o Wesley Safadão teria mudado o seu local de vacinação em busca de outra vacina, escolhendo a vacina, né? Escolhendo a marca que ele queria tomar. Na verdade, uma grande bobagem, porque já é super comprovado pelas autoridades sanitárias, pela Organização Mundial da Saúde, que as vacinas são iguais, né? Independente dos seus efeitos colaterais. Mas o Wesley Safadão teria procurado um outro local de vacinação para escolher o tipo de imunizante que ele iria tomar. Essas investigações duraram 2 meses e as penas somadas pelos crimes podem chegar a 13 anos de prisão. O Wesley e a Tiane, eles prestaram depoimento na polícia e negaram todas essas acusações. Que situação, hein, gente? Morreu neste domingo, no Rio de Janeiro, aos 41 anos, o ator Kaique Luna. Desde abril deste ano, ele estava em tratamento contra um câncer no sistema linfático. Kaique atuou brilhantemente no programa Zorra Total, exibido pela TV Globo, e também nos programas Baby Rose, Treme Treme e Chilindró, exibidos pelo canal por assinatura Multishow. A equipe do Trago Verdades deseja uma boa viagem de volta para casa ao Kaique Luna e também os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos deste grande ator. Solidariedade de verdade. Chegou a hora da gente falar sobre aquelas pessoas que estão fazendo muita diferença na vida de outras pessoas. Eu trouxe aqui o projeto do Rio de Janeiro chamado Fez o Bem Hoje. Esse projeto, gente, ele tem um slogan que eu achei assim muito sugestivo e muito incrível, que é o seguinte: pequenas atitudes causam grandes impactos. E isso é a mais pura verdade, viu? Esse projeto, gente, ele começou em 2018, quando alguns amigos resolveram se juntar para dar um jantar de Natal, para oferecer um jantar de Natal para aquelas pessoas que realmente não tinham nada para comer naquela noite, né? E aí o que aconteceu? Eles pegaram gosto pela doação, pegaram gosto pela solidariedade e resolveram, 15 dias depois, fazer uma nova entrega de alimentos, de quentinhas, né? A coisa nunca mais parou e eles desde então vêm fazendo esse projeto, vêm mantendo esse projeto bem bacana, que é o Fez o Bem Hoje. Esse gesto, gente, ele é um gesto assim que ele ajuda pessoas em situação de rua, né? Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade também, e eles oferecem refeições, sobremesa, água potável, sucos, além de kits de higiene, kits de limpeza. Então você que está aí do outro lado, é do Rio de Janeiro, tá pertinho, pode ajudar, pode doar. É só entrar lá no Instagram deles, que é o @fezobemhoje, né? Ou então manter contato, né? Fazer contato através do telefone 21 99488 8861. 21 99488 8861. E eles precisam de doações de leite, de alimentos não perecíveis, de produtos de higiene, produtos de limpeza, né? De higiene pessoal, calçados, roupas em bom estado, enfim. Tudo que você puder doar, qualquer coisa que você puder ajudar, é muito válido. O pessoal vai receber assim com o maior carinho. E parabéns à iniciativa do pessoal do Fez o Bem Hoje. E você, já fez o bem hoje? Fazer o bem, gente, não significa que você tenha que doar quantias em dinheiro, né? Quantidades de dinheiro, nada disso. Às vezes o bem, ele pode ser feito através de uma palavra, através de um gesto, através de uma mensagem carinhosa, através do WhatsApp, por exemplo. Então, pratique o bem, faça o bem sempre. Solidariedade de verdade. Essa corrente não pode parar. Você não pode ir embora sem antes saber que... Vestida, Cleo combina look com piscina em Dubai. Projota mostra perrengue para abastecer carro após ficar sem combustível. Shakira é atacada e roubada por 2 javalis em Barcelona.
Na Fazenda, Solange Gomes chora ao ver Brownie e lembrar da filha. E marido de Gretchen come molusco afrodisíaco em nova lua de mel. Então tá, né? Meu Deus do céu, na semana passada a gente teve os piolhos do filho do Pedro Scooby com a Luana Piovani e nessa semana o molusco, né? Com o marido da Gretchen. O que será que vai acontecer na semana que vem? Que situação, hein? Bom, gente, nessa semana agora que começa, vai ser revelada, né? Está prevista aí a revelação de quem é a celebridade por trás da fantasia de um coelho que está participando dos merchans no The Masked Singer Brasil. Existe uma empresa que é uma famosa marca de serviço de varejo online, que é um dos anunciantes, é um dos patrocinadores do The Masked Singer Brasil, que tem um mascote que é um coelho. E por trás daquele coelho existe uma celebridade. Pois é, a gente até não sabia disso, mas as informações acabaram vazando e aí está previsto que nesta terça-feira, na edição desta terça-feira do The Masked, seja revelada a identidade dessa celebridade. Já tem muita gente na internet fazendo as apostas, né? Porque, afinal de contas, vai ser mais um personagem para a gente tentar descobrir. Aliás, esse programa é incrível, eu adoro, acho que vai ser uma pena, já está na reta final, falta bem pouquinho para acabar, vai ser uma pena, a gente vai ficar órfão do The Masked, mas, como eu disse, nessa semana está prevista aí a revelação da identidade do coelho. E na internet tem muita gente já fazendo as suas apostas, viu? Eu acredito, gente, a minha aposta é que o coelho seja a Tata Werneck. Por quê? Primeiro que a Tata, ela vem fazendo algumas propagandas virtuais através do Twitter, né? Dessa marca de serviço online, né? Serviço de varejo online. Então ela faz algumas propagandas, pode ser que ela seja a celebridade por trás do coelho. Mas eu andei vendo umas imagens, o coelho não é baixinho igual a Tata, viu? Ou será que o coelho tá de salto, tá com alguma plataforma ali? Bom, o fato é que a gente vai ficar ansioso esperando para chegar terça-feira e a gente vai ter dupla revelação. A celebridade que vai ser desmascarada da semana, né? O participante do programa e esse bônus que é o coelho dessa marca patrocinadora do The Masked Singer Brasil, viu? Então não perca terça-feira. Gente, o Trago Verdades vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente sempre fala aqui sobre a importância de você que está aí do outro lado, você que acompanha a gente no YouTube, no Facebook, enfim, todas as plataformas digitais, né, que são várias as plataformas que o nosso programa é exibido, eu até perdi a conta, mas muito obrigado por você que assiste a gente, por você que comenta aqui com a gente o nosso programa, que está sempre ligado, que ao vivo vai conversando com a gente, é muito importante, você é o nosso melhor parceiro e a nossa melhor audiência, e é para você e por você que a gente faz esse programa toda semana. Muito obrigado pelo carinho e a gente se encontra na semana que vem com mais um Trago Verdades. A gente se vê, até lá! Trago Verdades tem um oferecimento de Lumos, o seu caminho para o sucesso. Aplique agora para o semestre de outono 2021. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já!